Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, né? Então hoje eu vou mostrar aqui o evangelho de hoje, e aqui eu vou mostrar a leitura de hoje, primeira leitura, né? Primeiro, a leitura é 1 Timóteo 1, do 1, do 3, o 6 e o 12, certo? Versículo 1, capítulo 1 até o 3, e do 6 ao 12. Esse é a primeira leitura. Aí aqui vai para o salmo de hoje, é o salmo 147, entendeu? É o salmo 147. Salmo 147, e a leitura do evangelho de hoje é a de João, capítulo 6, versículo do 51 ao 58, né? Essa que a gente vamos ver, ou vamos ouvir agora, né? Então, esse daqui vocês peguem um lápis e um papel e anotem aqui a primeira leitura. A primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, do 6 ao 12. E o salmo de hoje, é muito bonito o salmo de hoje, é o 147, salmo 147. Agora vamos para a leitura de hoje, né? Que eu leio só a leitura, e esses outros dois aqui é para vocês lerem em casa. Para vocês lerem em casa, né? Para vocês ficarem atualizados com as leituras, a primeira leitura e a segunda leitura e o evangelho. Então é assim, ó. A leitura de hoje é o dom da vida, o dom da vida de Deus, da vida de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, e entrego pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comestes da carne do Filho do Homem e não bebeste o sangue, não terás a vida em vós. Quem se alimentar com a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo por meio do Pai. Assim aquele que de mim se alimentará, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não come aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Quando Jesus fala assim, que ele fala assim que os parentes, o povo, né, os descendentes dos que estão na época de Jesus, comeram do pão e morreram. Ele está falando do pão, do maná do céu, que Moisés com os seus seguidores atravessaram o deserto fugindo da escravidão do Egito, e eles comeram o pão, que era um maná que caía do céu, e eles comeram. Aquele maná era tipo umas casquinhas, igual uma partícula, igual uma ostra, e ali eles comiam, faziam muitas coisas com ele, faziam pão, faziam a papa, o mingau, faziam um monte de coisa com ele. Eu comia ele assim mesmo, né? Assim, naturalmente, como ele caía, como ele chegava. É esse que é o pão que ele está falando, né? E também é esse o pão que ele está falando. E é também referente também ao próprio pão que eles faziam antes, que era igual uma pizza assim, e era só a massa, o sal, e eles torravam o pão naqueles fornos. A maioria dos pão não eram de trigo, porque o trigo era muito caro naquela época, né? O pão que eles comiam era um pão mais rústico, é o de cevada. Não era tão salgado ou tão doce como eu dizia, né? Pode ser, mas não era assim. Ele era muito amargo. Ele era amargo, é cevada, é amargo.
tem gosto assim, mais ou menos, a cevada mesmo, mais ou menos com gosto como fosse pó de café, né? Assim. Então ele era um pão que era dado, o pão de cevada era para os pobres mesmo, a maioria dos pobres comia pão de cevada. Apenas os ricos faraós comiam o pão de trigo, né? O pão que era mais caro. E era assim que eles viviam. Então hoje, aí a Igreja Católica, ela oferece o pão da vida, né? O pão, o corpo e o sangue de Cristo, que é dado pela partícula, pela hóstia consagrada, e o vinho consagrado também. Que ali não é um teatro, aquilo ali não é uma alusão à coisa. Ali é uma ação viva, é a repetição de que Jesus fez. E Jesus falou que fizesse do jeito que ele está fazendo. Foi Jesus que falou. Todas as coisas que são feitas na Igreja Católica, vamos supor assim, que são feitas na missa, que a gente passa na missa, que é passado na missa para a gente, pelo padre. Então, tudo aquilo ali é tirado da Bíblia, é as coisas que Jesus mandou que os descendentes dele, os que viessem depois, fizessem. Então, como a Igreja Católica é o povo de Deus, é os descendentes, é aqueles que seguiram com as tradições que Jesus mandou, então a missa é tudo aquilo ali. Incrível como é que eles conseguem juntar todas as coisas mais sagradas possível, as coisas mais sagradas que é possível, em 1 hora, né? Que a missa é cerca de 1 hora. A não ser missa solene, que é um pouquinho mais, né? Maior um pouquinho, não sei exatamente 1 hora, 1 hora não, mais de 1 hora, né? Que a missa normal é 1 hora. Mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei. Mas aí, aqui a verdade é isso aí, que tudo que o padre faz na missa é o que Jesus mandou fazer, tudo que eu mandar. Farás assim como eu estou fazendo. Então é isso que ele está fazendo. Por isso, pela obediência da igreja, pela obediência do padre na hora, então Jesus, quando você obedece a Jesus, ele faz o que ele mandou, o que ele disse que ia fazer. Então, aquele ali na hora da hóstia consagrar, a hóstia da consagrada ali, quando consagra a hóstia ali, aquilo ali não é uma bolacha, não é uma coisa qualquer. Aquilo ali é realmente o corpo de Cristo. Quando ele consagra o vinho, é realmente o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo ali, porque ele pediu que fizesse isso e o padre obedece aquilo ali, né? Vamos por cegamente, não, mas obedece aquilo ali. Então, o que ele obedece, então, ele prometeu e ele faz quando a pessoa obedece. Então, é aquilo ali. Então, gente, em outras igrejas, em outras coisas assim, não existe essa do pão de Cristo, o corpo de Cristo ali verdadeiro. Não existe o sangue de Cristo ali verdadeiro. Não existe. Quem tiver nessa ilusão de que vai receber o pão, vai receber o corpo de Cristo, vai receber o de Cristo, não adianta, que vocês não vão chegar a isso aí. Se você só recebe o verdadeiro corpo de Cristo, você recebe o verdadeiro sangue de Cristo, do jeito que ele mandou, direitinho, é na missa. Então, não fica em casa. Assista uma missa em casa. Você está assistindo uma missa em casa, beleza. Eu gosto de assistir. Você aprende as coisas, você vê ali, né? Mas o importante mesmo não é você só assistir uma missa. Você está assistindo, aí os pessoal lá estão lá, eles estão participando. O importante mesmo é você participar da missa, é você comungar, né? Você que foi batizado, você comungar, você participar, você recebe o corpo de Cristo ali. Aqui você recebe através da televisão, você recebe apenas espiritual, né? Mas lá você está recebendo, é concreto, é a coisa concreta, é a coisa verdadeira, né? Então é isso que é ali que você está recebendo o corpo de Cristo de verdade. Então, gente,
Foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like. Leiam a Bíblia no jeito que eu estou dizendo aqui, né? Que eu estou mostrando aqui. Anote aí direitinho. Pegue. Quando eu for assistir o canal, já pega um lápis de papel e anota aqui, né? E se inscreva no canal, pouca gente se inscreveu essa semana. Olha aí um shortzinho aí embaixo. Aqui embaixo, né? Que eu levo uns vídeos curtos, rápido, mas é bem interessante. Então, gente, curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal. E que Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.